palestra de hoje abordaremos as mudanças climáticas e a importância das matas ciliares para a conservação das águas. As mudanças climáticas podem ter causas naturais ou sofrem com o efeito da ação do homem? Bom, desde a formação da Terra, o clima está se modificando. Já houve tempos de vulcões e de gelo em nosso planeta. E foram essas mudanças climáticas que deram origem à vida na Terra. Porém, vamos falar sobre a mudança climática que acontece por causa da ação antrópica. Você pode estar pensando, mas você não acabou de dizer que ela é um processo natural? Sim, e é, mas a ação do homem acelera em muito esse processo. As emissões de gases de efeito estufa produzidas pelas atividades humanas, como a indústria, a queima de combustíveis fósseis, o uso de fertilizantes, o desperdício de alimentos e o desmatamento, são as principais causas do problema. E elas têm crescido sem cessar, estando atualmente nos níveis mais altos já verificados na história. Segundo um trecho do documento elaborado dos cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2019, intitulado O Brasil e as Mudanças Climáticas, as evidências físicas são robustas e suficientes para atribuir a influência humana ao clima global. Para a ONU, a mudança climática é um dos nossos maiores desafios atualmente. Mas para se aprofundar no tema, é preciso ir além das notícias atuais. É preciso voltar os olhos aos livros de história. Ela foi um período de grande desenvolvimento da indústria e da tecnologia. Em contrapartida, contribuiu de forma significativa para o aumento das emissões de gases atmosféricos. A consequência da Revolução Industrial sobre o efeito estufa é a deterioração dos recursos naturais por exploração excessiva. Os recursos energéticos extraídos primeiramente do carvão mineral e em seguida do petróleo emitem na atmosfera o dióxido de carbono. Junto com a Revolução Industrial, a agricultura também sofreu mudanças. A necessidade de mão de obra nas indústrias provocou a ida do homem do campo à cidade. As pessoas deixaram de produzir seus alimentos para trabalharem mais e logo comprar mais. Em consequência desse crescimento da agricultura e da pecuária, há o crescimento de emissão de metano e óxido nitroso. Para entender sobre a emissão desses gases e o efeito estufa, é preciso saber que a Terra tem uma camada protetora contra os raios solares, a camada de ozônio. Ela é composta pelo gás ozônio e está localizada numa região da atmosfera denominada estratosfera, que fica entre 20 a 35 quilômetros da superfície da Terra. A camada de ozônio é fundamental no auxílio da manutenção da vida em nosso planeta, já que ela consegue filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta, oriundos do Sol, impedindo que a maior parte desses raios atinja a superfície terrestre. Sabendo disso, seguimos para a definição de efeito estufa. Primeiramente, é um processo natural e sem ele não haveria vida na Terra, pois tudo seria gelo. Sua principal função é reter o calor que chega por aqui. O nosso ar atmosférico é composto de 78% de gases de nitrogênio e 21% de oxigênio. No entanto, esses dois não são gases estufa. O 1% restante contém vários gases e vapor da água, sendo que a água é a grande responsável pelo efeito estufa natural. O processo do efeito estufa se intensificou muito quando o homem começou a emitir gases na natureza. Os principais gases do efeito estufa são o dióxido de carbono ou gás carbônico, apesar de essencial para a vida no planeta, quando jogado demasiadamente pelo homem, pode prejudicar significativamente o planeta. A agropecuária e o transporte são importantes fontes emissoras, além dos desmatamentos e queimadas. Na figura, pode-se ver o aumento significativo da emissão do gás carbônico de 1960 a 2020. O metano está ligado à emissão de gases advindo da flatulência dos gados. Só no Brasil, segundo notícias de 2019, temos mais gado do que gente. O óxido nitroso é produzido no planeta por ação antrópica e tem origem na agricultura. As concentrações deste gás têm aumentado principalmente em função da utilização de fertilizantes nitrogenados, que contêm 3 formas básicas de nitrogênio:
amida, amônio e nitrato. Ao introduzir nitrogênio no solo, estimulam as bactérias a produzirem mais óxido nitroso que o natural. O uso intensivo dos solos, a queima de resíduos agrícolas, a criação de ruminantes em grandes rebanhos, o cultivo de arroz em campos inundados são algumas das atividades agrícolas que contribuem para as emissões antrópicas desses gases de efeito estufa. Porém, o metano e o óxido nitroso causam muito menos dano do que o dióxido de carbono. Os CFCs, clorofluorcarbonetos, são compostos artificiais que possuem carbono, flúor e cloro em sua estrutura. Eram facilmente encontrados em geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e aerossóis, principalmente perfumes e inseticidas. No Brasil, o uso dos CFCs em spray, inseticidas, perfumes e outros foi banido em 1988 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 70% dos gases emitidos na atmosfera é de origem antrópica. Sendo assim, o homem está acrescentando ao efeito estufa natural gases resultantes da indústria e da agricultura, levando a uma retenção da energia solar e aumentando a temperatura do planeta. E isso é o que chamamos de aquecimento global. Também é um fenômeno natural, mas que sofre com a ação antrópica. O aumento da temperatura do planeta pelo aumento do efeito estufa, ocasionado pela presença de gases na atmosfera que retém a radiação infravermelha, é proveniente do Sol. Pela ação dos gases de efeito estufa emitidos pela queima de combustíveis fósseis, entre outras fontes, a radiação não retorna ao espaço, permanecendo na superfície terrestre. O aquecimento aumenta à medida que a radiação é retida na massa gasosa formada pela poluição. Sobre o tamanho do impacto do aquecimento global, há vários graus de incerteza, mas as mudanças decorrentes dele podem levar à escassez de água doce, a uma transformação radical da capacidade global de produzir alimentos, além do aumento de mortes por inundações, tempestades, ondas de calor e seca. Vou citar agora algumas consequências das mudanças climáticas. O degelo. O Ártico está aquecendo 2 vezes mais rápido que a média global, impactando populações e ecossistemas locais e com repercussões globais. A Sibéria alcançou seu recorde, atingindo 38 graus Celsius no dia 20 de junho de 2020. O aumento do nível do mar, sob condições de altas emissões de gases de efeito estufa, e assumindo que não há defesa contra inundações, os autores estimam que as terras afetadas pelas inundações costeiras possam aumentar em 48% até 2100. Chuvas ácidas. A chuva já é naturalmente ácida. Entretanto, a queima de combustíveis fósseis libera gases no ambiente como o óxido de nitrogênio e os dióxidos de enxofre. Esses reagem com o hidrogênio na forma de vapor, formando o ácido nítrico ou sulfúrico, respectivamente. Os efeitos da chuva ácida podem ser extremamente nocivos, como o aumento da acidez de um lago, acidificação do solo e diminuição da cobertura vegetal. Acidificação oceânica. A acidificação oceânica é a designação dada à diminuição do pH nos oceanos, significando aumento da acidez causada pelo aumento do gás carbônico atmosférico, que se dissolve na água, alterando o seu equilíbrio químico. Destruição da vegetação no globo, a desertificação. Entre as principais causas responsáveis pela desertificação estão o desmatamento de áreas com vegetação nativa, o uso intensivo do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária, e as práticas inadequadas de irrigação. Como consequência da desertificação, ocorre a eliminação da cobertura vegetal, diminuição da biodiversidade, salinização e alcalinização do solo, intensificação do processo erosivo, redução das terras agricultáveis e diminuição da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos. Tempestades tropicais. Um oceano em aquecimento cria um caldeirão perfeito para tempestades. O furacão Dorian, que atingiu os Estados Unidos em 2019, foi o maior furacão do Atlântico em terra firme dos últimos 84 anos
e se tornou o quinto furacão mais intenso registrado no Atlântico a atingir terra firme. Embora não haja necessariamente mais furacões no Atlântico do que antes, os que estão se formando parecem ficar mais fortes, com mais eventos nas categorias 4 e 5. E o que os países têm feito para conter os avanços das mudanças climáticas? As questões ambientais só passaram a ser questionadas pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a década de 60, países começaram a buscar soluções em conjunto para tratar do meio ambiente. Vou citar os marcos mais importantes. A Conferência da Biosfera em 1968. Ocorreu na cidade de Paris, com o objetivo central de tratar da conservação e do uso sustentável da biosfera. Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, 1972. Esse foi o marco da questão ambiental. Aconteceu em Estocolmo, na Suécia, e contou com participação de 113 países, entre eles o Brasil. Esse foi o primeiro evento organizado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para discutir de maneira global sobre as questões ambientais. Os principais temas debatidos foram as mudanças climáticas, a qualidade da água, soluções para reduzir desastres naturais, desenvolvimento sustentável, utilização de pesticidas na agricultura e o lançamento de metais pesados na natureza. Após os debates, foi elaborado o documento intitulado Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. Entre os princípios da declaração está o reconhecimento de que os recursos naturais necessitam de gestão adequada para não serem esgotadas. Eco 92. Em 1992, o Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Os debates culminaram na elaboração de documentos oficiais, mas o principal deles foi a Agenda 21, que colocou no papel uma série de políticas e ações que tinham como eixo o compromisso com a responsabilidade ambiental. Protocolo de Kyoto. Ele foi redigido e assinado em 1997 na cidade de Kyoto, no Japão. É um tratado internacional em que os países signatários se comprometeram a reduzir as suas respectivas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. O protocolo tem por base as premissas comprovadas pela ciência de que o aquecimento global é fato real e que ele é causado pela ação humana. COP21 ou Acordo de Paris. A Conferência do Clima de Paris é oficialmente conhecida como a 21ª Conferência das Partes, ou COP. O acordo foi aprovado por 195 países, cujo compromisso é manter o aumento da temperatura média global entre 1,5 grau e 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Para o alcance do objetivo final do acordo, os governos se envolveram na construção de seus próprios compromissos. O Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reflorestar milhões de hectares de florestas. O Brasil é um país vulnerável às mudanças climáticas globais, pois apresenta grande extensão territorial. No Nordeste, que já se tem menos chuvas por ser um clima semiárido, os períodos de secas serão ainda mais intensos. O Sudeste, que está sendo castigado nos últimos anos com fortes chuvas que estão ocasionando muitos alagamentos e deslizamentos de terra, provavelmente permanecerá nesse ciclo. O sul do país está tendo tempestades cada vez mais fortes. Vide o ciclone Bomba, com eventos de mais de 100 km por hora, que atingiu todo o estado de Santa Catarina no dia 30 de junho de 2020. Um evento que deixou algumas casas destruídas e que fez vítimas fatais. Uma outra tempestade atípica atingiu o estado de Santa Catarina no dia 14 de agosto de 2020. Foram tempestades com chuvas de granizo e fortes vendavais, tendo a ocorrência de tornado nas cidades de Água Doce e Irineópolis. Em se tratando de Brasil, não tem como deixar de falar da Amazônia. Ela contém a maior e mais diversa floresta tropical do mundo. Ocupa mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados e abriga 33 milhões de pessoas em 9 países. Segundo pesquisadores, ela abriga cerca de 30 milhões de espécies de animais, mais de 2.500 tipos de árvores e mais de 30 mil espécies de planta.
Na floresta amazônica, algumas árvores são imensas, muitas com mais de 50 metros de altura. Mas a grilagem de terras, expansão de fronteiras agropecuárias, a mineração e a exploração econômica descontrolada, entre outros fatores, são consideradas as principais atividades responsáveis pela perda da floresta. A deterioração da floresta pode ser muito maior do que se pensa, como explica a BBC Joss Barlow, professor na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Assim como uma pessoa saudável tem menos chances de pegar uma gripe, uma floresta saudável tem menos chances de queimar e de sucumbir às mudanças climáticas. O que a degradação faz é deixar a floresta cada vez mais vulnerável. Entre as diversas funções da Amazônia está a ajuda que ela dá a todo o continente e todo o planeta para equilibrar o clima, distribuir as chuvas pela região e capturar enormes quantidades de dióxido de carbono, aquele mesmo responsável pelo efeito estufa. Veja então a perda de cobertura florestal na América do Sul, iniciando em 2001 e indo até 2019. Estamos acabando com um ecossistema incrível, não é mesmo? As queimadas são técnicas agrícolas muito primitivas na história do homem. No Brasil, ocorrem queimadas desde o período em que ainda era colônia de Portugal, quando já era usada para a retirada da cobertura vegetal original, antes do plantio ou formação de pastagem. Por ser uma técnica rápida e barata, ainda é muito utilizada. Grileiros e desmatadores aproveitam o verão amazônico para queimar a floresta. Nas áreas degradadas, com pouca umidade e muito suscetível, o fogo se alastra. A floresta se reduz a cinzas. Com a área completamente devastada, grileiros e desmatadores podem iniciar atividades econômicas como pecuária e, inclusive, buscar a legalização do crime. Em 2020, um outro bioma no Brasil sofreu com as queimadas. No início de agosto, foram noticiados em vários veículos de comunicação reportagens sobre a estiagem e as queimadas que atingem um Pantanal. De janeiro até agosto, mais de 1 milhão de hectares foram destruídos pelas chamas. O número de focos na região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, já é o maior número mapeado pelo INPE, no período desde 98, ano que começou o monitoramento. O que tem contribuído para essas queimadas estarem ocorrendo nessas proporções é a estiagem que atinge o Pantanal. E por lá é o menor volume de água dos últimos 47 anos. Por ficar 3 meses sem chuva, o Rio Paraguai ficou com baixos níveis de água. Como consequência, não houve a cheia do Pantanal, que é típica da época do ano. E o mais preocupante é que a temporada de incêndios começa em agosto e vai até novembro, que é o período mais seco do Pantanal. Ainda nessa viagem pelo Brasil, encontramos grandes áreas desmatadas para o plantio de monocultura. Na maioria dessas áreas, com pouca ou nenhuma árvore por perto. Em ambientes rurais, se vê mais gado do que árvore. Nas cidades, áreas verdes perdem espaço para a construção de prédios e asfaltos. Áreas com pouca ou nenhuma mata são carentes em recursos hídricos, pois o desmatamento tem como consequência a estiagem. E sem chuva, não haverá árvores. Mas para se ter água, tem que ter árvores. Em uma analogia, esses recursos naturais teriam uma relação íntima e dependente, formando um ciclo. Quando a água da chuva cai sobre uma mata, ela segue 2 caminhos. Volta para a atmosfera por evapotranspiração ou atinge o solo, através da folhagem ou do tronco das árvores. De toda a água que chega no solo, uma parte pode seguir para cursos d'água ou reservatórios, alimentando assim as nascentes. A cobertura do solo das áreas mais acessíveis, como topos de morro e beiras de rio, ao redor das nascentes e em encostas, precisam de floresta em seu entorno. Isso quer dizer, sem área desmatada. Se há degradação próxima a uma nascente, há um risco de perdê-la, pois aquele cinturão de vegetação propicia o surgimento e manutenção dessa nascente. A escassez dos recursos hídricos é uma grande preocupação ambiental, bem como a qualidade da água dos rios e seu volume disponível. Isso tudo porque a água é um recurso estratégico para a qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade. Como recuperar?
A natureza ela é capaz de se regenerar, mas quando o impacto é severo, a intervenção humana se faz necessária para auxiliar o processo. As soluções são diversas, mas todas, em algum momento, passam pelo consenso de que é preciso plantar árvores, conscientizar e proteger. Tendo as árvores esses superpoderes, devemos preservá-las, principalmente aquelas em torno dos rios e das nascentes. A mata ciliar é a vegetação que se localiza em áreas situadas nas proximidades de cursos d'água, tais como os rios, lagos, olhos d'água e reservas hídricas em geral. Tal nomenclatura relaciona-se à analogia que se faz das matas para os rios e à função dos cílios para os nossos olhos, proteção. A mata ciliar é um tipo de vegetação importante para a manutenção do equilíbrio ecológico e que são essenciais para o equilíbrio tanto do ecossistema terrestre quanto do ecossistema aquático. Sua função é resfriar o solo e preservar a água dos rios. As matas, por meio das suas raízes, seguram o solo das margens dos rios, evitando casos de erosão fluvial em que as águas desgastam as bordas, que as comprimem e provocam abalos na estrutura superficial. Erosão é todo e qualquer desgaste dos solos e das rochas em que exista o transporte de materiais de um lugar para o outro. Por isso, as erosões podem variar desde a retirada de uma pequena camada de terra no chão até a formação de verdadeiras crateras. Um bom exemplo é quando as enxurradas remoem ou lavam a camada superficial do solo, processo chamado de erosão laminar. Além disso, a mata ciliar melhora o escoamento da água da chuva, atua como barreira reduzindo a contaminação do rio por sujeiras, adubos e agrotóxicos, minimiza os efeitos de enchentes, mantém a quantidade e a qualidade das águas, auxilia na proteção da fauna local, evita o assoreamento do rio. Esse assoreamento é o acúmulo de sedimentos, areia, terra, rocha, lixo e outros materiais levados até o leito dos cursos d'água pela ação da chuva, do vento ou do ser humano. É de suma importância lembrar que a mata ciliar é área de preservação permanente. A Lei 12.651 de 2012, conhecida como o novo Código Florestal, define a metragem da mata ciliar conforme a largura do rio. Vou citar algumas atitudes que podemos colaborar para a diminuição do impacto ambiental nas mudanças climáticas. Usar menos a água contribui com a natureza e também com o seu bolso. Produzir menos lixo e, se não for possível, fazer a separação correta. Andar mais a pé ou de bicicleta, além de ajudar o meio ambiente, é um ótimo jeito de conhecer melhor a sua cidade. Consumir menos carnes, pois para manter gados em pastagens é preciso desmatar, gastando muita água no processo até chegar em sua mesa. Dê preferência a frutas e verduras orgânicas de produtores locais. Essas dicas, além de fazerem muito bem à sua saúde, fazem um bem enorme à natureza. Obrigada por assistirem até aqui, até breve.